Iniciei. Transmissão iniciei aqui. Eu estou olhando para onde? Aqui, ó. (66) já. Ok? Salve, 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 galera! Sejam todos bem-vindos para esse evento da Vértice. Juliano, muito boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos nessa terça-feira, um dia muito especial. Um dia muito especial e um dia enigmático, 22/2/2022, né? Caramba, nem tinha pensado nisso. É um número muito positivo, 2 é um número muito positivo. E acreditamos que vai ser um dia de muito aprendizado. Vai ser um dia fantástico, uma noite aí espetacular e esperamos poder contribuir aí para o conhecimento de todos aí. Nós da Vértice aí estamos há 22 anos no mercado e em parceria com o nosso professor aqui, nosso professor Elvis, vamos trazer algumas informações sobre a PL 14300, que é um assunto aí que está no ouvido aí de muita gente dos segmentos de energia fotovoltaica e vamos poder contribuir hoje aí, cada um depois a gente vai ter um tempo para as perguntas, para quem tiver dúvidas, né? E estamos à disposição aí. Agora é contigo, professor. Que legal. Meu muito boa noite a todos. Escrevam aí, pessoal, qual que é a cidade e estado que você está neste momento aí para a gente interagir. E é claro, como o Juliano falou, nós estamos passando por um divisor de águas muito grande, ou seja, muitas oportunidades que virão, mas também, é claro, com esse projeto de lei 14.300, ele traz pontos positivos, mas traz pontos que não são tão bons assim. Então a gente tem que estar antenado, saber o que de fato está acontecendo para a gente promover mais negócio. Escreve qualquer cidade. Vamos dar um abraço aqui para o Wesley Carvalho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Nós temos aqui Mato Grosso do Sul, está na área. É isso aí, Leonardo. Meu muito boa noite. Vamos ver aqui, boa noite, Tércio, Biel. Aqui a maioria, eu acredito que 99,99% é cliente Vértice, né? Quem é Vértice, escreve aí, #SouVértice. Palhoça, Santa Catarina, Paraná, vamos aqui, ó, Samuel, Braço do Norte, Santa Catarina, Goiânia, Goiânia, Porto Alegre, olha só, gente de todo o Brasil aí, Toledo, Omega Sat, Daiane, vamos ver aqui quem mais, Davidson, isso aí, galera. Então o assunto de hoje, se vocês tiverem alguma pergunta em específico, pode escrever aí no chat, tá? A gente está aí com uma equipe aí para responder. E é claro, Juliana também, eu estou aqui para a gente poder fazer com que esse evento, que é o primeiro, que ele possa ser o primeiro de muitos, né? Quiçá, quem sabe aí com alguém de vocês, quem sabe um cliente Vértice aí participando de um evento como este, para a gente fazer o quê? Vender. Beleza? Então vamos aos trabalhos. Deixa eu pegar aqui, compartilhar a tela. Só um momentinho. Vamos escrevendo aí, galera. Qual que é a cidade e estado? Deixa eu abrir aqui nossa apresentaçãozinha. Opa! Então vamos lá. Então o assunto de hoje é o marco legal da 14.300, que é o projeto de lei. Hoje nós vamos falar sobre o mapa, os pontos, os principais pontos da 14.300, que é oriundo da PL 5829, a transição das regras para geração distribuída. Nós vamos falar também muito sobre o entendimento sobre o fio B, tá? O que é toda essa transição que nós vamos passar a partir de 2023. E é claro, nós vamos falar sobre a TUSG e a viabilidade para mini geração. Então esses são os pontos que nós vamos falar hoje. Elvis, quanto tempo vai? Não sei, meu amigo gafanhoto, minha amiga gafanhota. Mas
Pode durar 1 hora, 40 minutos, 1h30, 2 horas, vai depender aí da dinâmica, onde vocês vão estar participando conosco, e das dúvidas, enfim. Você tem hora para terminar aí, Juliano? A hora que todo mundo estiver sabendo tudo sobre a 14300. Então amanhã cedo. Mas vamos lá, a gente vai ter mais eventos como esse, a gente deve dividir umas 3 etapas, mas o fato é que o importante é que a gente passe esse conteúdo, nós temos várias mudanças, mas esse conteúdo que ele traga algum tipo de valor para você alavancar negócio aí na sua cidade, na sua região, e é claro, com vértice na veia. Então vamos lá, nós temos a PL 5829 tão falada, que ela tramitou, só para a gente fazer um remember aí, ela tramitou na Câmara dos Deputados Federais e ela seguiu sequência como prioridade para o Senado, e o Senado ele teve algumas reivindicações e alterações no texto, então ele voltou para a Câmara dos Deputados Federais e daí sim ele seguiu o destino para a sanção presidencial, a canetada do Bolsonaro. E aí surgiu o quê? O projeto de lei 14.300. Não para por aí, apenas começou. A luta de muitos, de todos nós, de você que contribuiu, falando aí com o deputado federal, deputado estadual, para impulsionar esse fato, né, que é um divisor de águas para o setor, faz com que não pare por aí, porque a gente vai ter que ainda brigar muito, que vocês vão ver aí em relação às mudanças que vêm, mas elas vêm assim, acredito que a gente tem que ficar muito ligado durante esse período de 2022, que é esse período de transição, porque a 14.300 vai passar a ser regulada, que é o que nós vamos ver agora. Juliano, alguma contribuição? Não, acredito que são mudanças importantes que vão acontecer a partir aí de janeiro do ano que vem. E nós temos aí que aproveitar esse momento pré-transição, tá? Porque acredito que os clientes, quem vai comprar o solar hoje, tem muita dúvida, compra agora, espera, vai mudar, não vai mudar. E dentro dessa nova metodologia de cobrança, de crédito, de TUJ A, B, de demanda, né? Dúvidas diárias sobre vários assuntos. Mas uma coisa é certa, nós temos que aproveitar essa janela. Essa janela, esse ano, vai ser o ano de vender. E com essas informações, nós poderemos preparar os nossos clientes para o ano que vem. A questão do direito adquirido até 2045 é o principal argumento. Quem colocar agora não precisa se preocupar. Tem direito adquirido até 2045. Né? E mais para frente, depois que você explicar, né, a gente vai falar um pouquinho mais que, a meu ver, não vai, a partir do ano que vem, impactar tanto quanto muita gente está olhando. Mas deixa para o professor aí, continua aí, professor, que a gente vai... Não mereço, mas agradeço. Na verdade, assim, um ponto de atenção que nós temos que trazer, aonde eu estou colocando para vocês, que não para por aí, não é porque aprovou o projeto de lei, não é porque virou lei, que as coisas vão ficar paradas e estagnadas. Agora sim, é o momento onde que você, na sua cidade, no seu estado, você precisa encostar cada vez mais nas pessoas, nas autoridades, para quê? Para a gente impulsionar e não deixar com que as coisas aconteçam de uma forma, por exemplo, a regulação, onde nós temos que a ANEEL, as concessionárias e as permissionárias de distribuição de energia elétrica, ela tem que cumprir, tá, as disposições dessa lei e deverão adequar os seus regulamentos, suas normas, seus procedimentos, num prazo de 180 dias após a publicação da lei. O que eu quero dizer? Tudo aquilo que foi aprovado vai precisar ser regulado e vai precisar ter essa organização, seja na permissionária, na concessionária, mas partindo da ANEEL. Então nós vamos ter aí essa regulação da ANEEL. Eu trouxe aqui para vocês a ABRAIDI, que é ela que representa aí toda a união das concessionárias pelo Brasil, e eles vão regular isso de uma forma disposta para poder atender aquilo que foi votado nesse projeto de lei. Então, quando eu digo desse movimento que se cria, cabe a nós essa responsabilidade de acompanhar, de fiscalizar aquilo que de fato que foi votado, aquilo que virou lei, mas que aquilo possa ser regulado de acordo com aquilo que se pede. E de uma forma favorável, né? Para poder trazer aí segurança. Antes da gente entrar, Juliano, aqui na 14.300, é super importante que a gente tenha um entendimento, assim, fazer aqui uma referência dos agentes do setor e a formação dessa tarifa de energia, de como que ela funciona na prática. Nós temos aqui a presença
do agente gerador, são várias fontes, nós temos fotovoltaico, eólica, hídrica, enfim, e nós temos aqui a presença das transmissoras. Hoje nós temos aí pelo Brasil aproximadamente 150 mil quilômetros de transmissão, que seria a artéria dessas torres gigantescas aí que nós temos de linha que leva energia pelo Brasil todo, e nós temos as distribuidoras, que são as concessionárias onde chega. Então, uma conversa com a outra, ou seja, essa comunicação que faz com que nós possamos entender, por exemplo, na formação da tarifa de energia, nós temos a ATE e nós temos a TUSD. Então, na ATE, nós temos o agente da geração. Quem que é esse cara? É exatamente as fontes de geração. E nós temos também na ATE os encargos. Agora, na TUSD, tá, nós temos o fio A, é onde a gente vai começar a ter essa compreensão do fio A e do fio B, que é tão falado que vai impactar de alguma forma, mas não é algo assim também a ponto, Juliano, de inviabilizar os negócios ao extremo. É claro que o solo nunca foi tão fértil como agora, né? Que é o que nós vamos ver aí. Então, o fio A quem é? É a geração. O fio B, ele vai remunerar, aliás, o fio B, ele vai remunerar as distribuidoras. Deixa eu só fazer aqui uma ressalva. O fio A, ele remunera a transmissão, tá, gente? Transmissão. E o fio B que ele remunera a transmissão, a distribuição. Então, o maior impacto está no fio B, que é o que nós vamos ver a participação de cada uma dessas componentes. Tá? E nós temos também os encargos e temos também as perdas, técnicas e não técnicas, né? Então, podemos dizer, então, que, só para exemplificar para o pessoal, as fontes geradoras. Vamos como exemplo a hidrelétrica de Itaipu, seria o nosso TE. Seria a nossa TE, ela está na TE. Né? A Copel seria o nosso... Seria a nossa distribuição. Distribuição, que entraria... Exatamente. Entraria nas TUSD. Ela entra na TUSD. Na TUSD, né? E nós, depois que somos os consumidores, né? Isso. Tem mais uma perna aqui, que é o consumidor, que é o que movimenta toda essa cadeia, né? Entendi. Então, assim... O impacto dessa cobrança, dessa briga de foice, ela se dá através das concessionárias, que elas precisam se manter vivas no negócio, no sentido de ser remunerada pelo trabalho dela. Não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado, mas estamos aqui para colocar as informações e você tomar aí poder julgar da forma que lhe convém. Então, em 2022... nós temos aí a aprovação, então, no dia 6 de janeiro de 2022, a sanção presidencial. Então, abre um período de vacância. O que é esse período de vacância? Esse período de vacância, ele abre um período de 12 meses, tá? Após a publicação da lei, que é o que aconteceu, e projetos já existentes, isso é muito importante, cuja solicitação de acesso seja protocolada até dia 6/1 de 2023, tá? Então nós temos aí 12 meses, tá? Manterão a compensação de 1 para 1 kW até 31 de dezembro de 2045, ou seja, não vai ter esses encargos do fio A e do fio B, tá? Salvo algumas exceções que a gente vai ver aqui. Mas o que traz isso como benefício é o boom do setor para aquele cliente que está em cima do muro, né? Você, meu amigo integrador, representante comercial, aquele cliente que está em cima do muro, a hora é agora, ou vai ou racha, né? Sim. Porque vai viabilizar a partir de 2023? Não é tão impactante, mas o solo nunca foi tão fértil como disse na inicial como agora, né? Então, vale ressaltar que agora é um grande momento que o setor vive para poder impulsionar aí, né? Já há uma previsão, viu, Juliano, de alguns colapsos nas concessionárias aí pelo Brasil em relação aos pareceres de acesso. Então isso aí é assim, eu sempre falo, não deixe para a última hora, tá? Quem for protocolar projeto em dezembro, janeiro, vai ser uma chuva de reprova sem justificativa. Mas como assim, meu amigo? Espere para você ver. Quem aí do Mato Grosso, quem aí de Minas Gerais sabe o que eu estou falando. Tem algumas concessionárias aí que são calo no sapato, que simplesmente fazem o que bem entendem e se você não tiver em cima, não tiver sempre... Daí quando você for renovar esse protocolo lá em 2023, você vai simplesmente remeter teu cliente na regra de transição que a gente vai estar vendo logo mais. Então quer dizer que se o projeto, você enviar ele até dia 6 de janeiro e porventura ele foi reprovado, ele vai cair na nova regra, Elvis?
Ele cai na nova regra porque você vai ter que fazer a reestruturação e protocolar novamente o parecer de acesso na concessionária. Então não é somente o protocolo do mesmo, e sim a aprovação do mesmo, né? O protocolo é o que vale, mas se ele for reprovado, se protocolou dia 6 de janeiro, ele foi reprovado dia 15 de janeiro, você vai ter que remeter novamente esse parecer de acesso. Então logo você vai se remeter às regras de transição. E o prazo para a homologação desse projeto, quanto tempo depois da aprovação? Os prazos para a realização, a gente vai estar vendo uma linha do tempo, Juliano, que ele vai explicar certinho, né? 2022, 2023, como é que ele vai, o que ele vai pagar de fato nesses encargos, nessa regra de transição. Certo. Né? E com relação após a aprovação do projeto, quanto tempo ele tem para vistoria de homologação? Vamos ver também já aqui, tá? Então, já é um conteúdo já na sequência. Tá. No mês, então assim, pessoal, estamos seguindo aí as orientações técnicas aí, então vamos lá, ao vivo tem disso aí, tá? Pessoal, vamos lá, dando sequência aqui, no mês 7, ou seja, julho de 2022, nós vamos ter a atualização da Resolução Normativa 482, tá? Que é uma origem da Lei 14.300, a 482 vai precisar passar por uma reforma. E essa reforma vai acontecer, vai ser publicada, a previsão, né, que são 180 dias, agora em julho de 2022. Por isso que tem que estar muito ligado, Juliano, de olho muito aberto, porque este ano a gente vai ter aí a substituição, a troca da diretoria da ANEEL, que deve acontecer aí em meados de agosto, outubro. Então, é isso que a gente tem que estar de olhos bem abertos, tá? Então, essa revisão, ela visa regular a Lei 14.300, e ela tem um prazo aí, né, que é o prazo que vai vencer, que é o de 180 dias no mês de julho de 2022. Agora sim, os projetos com solicitação de acesso durante o período de vacância, tá, deverão observar os seguintes prazos. Quais são esses prazos? Tá? Mediante o quê? Na conexão da usina, ou seja, na solicitação de vistoria, ele precisa fazer, a partir do momento que ele teve aprovação, Juliano, na microgeração, ele tem 120 dias, tá? 120 dias para fazer a conclusão e solicitar a vistoria dessa usina. Tá? Na mini geração, aqui tem uma diferença, agora nós temos 12 meses. Após, protocolei o parecer de acesso, tive a aprovação, a partir da aprovação começa a correr o prazo, tá? Para você solicitar a vistoria. E 30 meses para outras fontes. Quem são outras fontes? É o que demanda mais tempo, por exemplo, o fio d'água, pega hídricas, que você tem muito mais ginástica para você poder fazer essa usina, então requer um pouco mais de tempo. Ou seja, usinas de até 75, 120 dias. 120 Acima dias. de 75 kW, 12 meses. 12 meses, tá? Até 3 MB, né? Que a gente vai estar vendo aqui também. Ou, se for o caso da usina despachável, até 5 MB para o fotovoltaico, tá? Então vamos lá. Aqui nós vamos entrar numa linha do tempo, né, que é o período do ano aqui, que é 2022, 23 e 24, onde a gente vai se remeter às regras de transição. Como que isso vai ocorrer? Em 2023, ou seja, no dia 7/1 de 2023, tá, vai iniciar a cobrança de algumas componentes tarifárias, ou seja, em novos projetos, de forma escalonada, que é o que nós vamos estar vendo também. Então, a partir do dia 7/1, quem entrar com o protocolo de acesso, o parecer de acesso e protocolar na concessionária, ele vai estar nessa regra de transição que a gente vai estar observando. Em 2023, agora olha só que interessante, Juliano, no mês de julho de 2023, nós vamos ter a publicação do resultado do encontro de contas. O que é o encontro de contas? No 18º mês, né? Ou seja, o encontro de contas é de competência da CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, que vai se remeter junto à ANEEL, e eles vão fazer essa publicação do encontro de contas. Como que isso vai proceder a partir de 2029, 2030? Aquilo que foi do projeto de lei, eles vão fazer essa normatização e vão apresentar esse encontro de contas. Aí nós temos o quê? Em 2029, vai iniciar, tá? É o início das novas regras, que é o fruto do encontro de contas, que eles vão publicar no 18º mês. Né? Fruto é uma palavra bonita, né?
mas vai arder lá em 2029, não tenha dúvida. Projetos protocolados após o 18º mês da publicação da lei vai entrar já nessa vigência em 2029. São duas datas importantes, São duas então, datas importantes. janeiro e julho. Janeiro e julho. Tá, que vai dar o reflexo em 2029 e que vai ter o reflexo em 2031. Ou seja, quem protocolar os seus projetos do 13º mês, que vai ser janeiro, tá? Dia 7 de janeiro, até o 18º mês após a publicação da lei, aqui que vai ter as vacas magras do setor, tá? Porque quem protocolar os projetos de janeiro até junho, julho, esse cidadão que protocolar o projeto, ele vai protocolar o projeto sem saber o que de fato é esse encontro de contas, sem saber o que vai acontecer com ele a partir de 2031. Então, talvez aí nós tenhamos uma baixa na comercialização dos produtos. Porque se isso viralizar, se você não sabe como que vai ser a partir de 2031, bem provável que a gente tenha aí um declínio, uma retração na área comercial, na viabilização de projetos. Porque esse cara que vai estar às cegas, do 13º ao 18º mês, ele não vai saber exatamente aquilo que vai ser apresentado. Somente depois disso. E pelas expectativas aí, qual que é o número que os órgãos estão falando em percentuais? Nós temos aqui já na sequência, deixa eu até depois o retorno, são esses percentuais aqui que foram nas regras de transição. Depois a gente volta ali. Que é o que? Em 2023, seja o alto consumo local, que era tido como junto à carga, tá? Então agora ele passa a ser chamado como alto consumo local, geração compartilhada, EMUC, que é o empreendimento de múltiplos unidades consumidoras, alto consumo remoto até 500 kW, fontes despacháveis, outras modalidades, o percentual do pagamento da TUG, que é o fio B, ele vai seguir essa regra de transição. Então ele vai pagar 15% do custo do fio B em 2023, e ele passa de forma severa 2024 30%, 2025 45%, 2026 60%, ou seja, até chegar em integralidade lá em 2029 que ele vai entrar nas novas regras. Certo. Agora sim, Juliano, o que é esse fio B, né? O que ele representa numa fatura de energia? Eu vou retornar aqui, ó, para vocês verem nesse slide aqui, ó, a participação, a proporção do fio A e do fio B. Se você pegar, por exemplo, aqui lá no Amazonas, você tem 29% que representa o fio B e 5% que representa o fio A. Perfeito? Se você pegar aqui, por exemplo, a CEMIG, lá em Minas Gerais, 32% é a participação do fio B e 8% a participação do fio A. Se você pegar a Coelba lá na Bahia, olha que absurdo. Aqui, ó. 44% é a participação do fio B, que remunera quem? As concessionárias, tá? As distribuidoras e as permissionárias, e 9% no fio A. Como que vai ser auferido isso? Vamos pegar o exemplo aqui, por exemplo, da Coelba da Bahia. Lá naquela regra de transição em 2023, ele vai pagar 15% sobre a totalidade desses 44% aqui, ó. Entendeu? Sim. Então, assim, o que isso vai representar numa fatura de energia? Vamos pegar um exemplo? Vamos. R$100. Então, você tem lá R$44. Então, vai ser 15% sobre os R$44. Então, ele vai impactar muito nessas localidades onde representa bastante. Mas de onde que sai essa conta? De onde que saem essas percentuais? Funciona assim. A concessionária, ela tem um custo, tá? E esse custo, ele é seguido como base de rateio dividido por unidades consumidoras locacional. Então, se você tem aqui, por exemplo, no Paraná, vamos falar do Paraná, ele representa 18% o fio B. Nós não temos aqui nesse gráfico aqui, mas ele representa 18%. Então, você vai se auferir, né? Vai ser contabilizado 15% sobre os 18% dessa fatura. Então, em alguns estados, ele está tranquilo. Mas se você pegar um estado aqui, vamos pegar, por exemplo, a Equatorial, lá na Paraíba. Olha só, 49% representa o fio B e 10% o fio A. Aqui vai impactar. Aqui vai impactar bastante. Por quê? Porque tem menos unidades consumidoras, tem menos consumidores, mas tem um custo de distribuição talvez não seja tão elevado, mas ele se torna
grande, né, representativo em relação às unidades consumidoras. E esse fio B, numa fatura, onde eu vejo o custo dele hoje? Para você extrair, hoje para você, Juliano, hoje para você entender uma fatura de energia, você tem que ser um giraia, né? Tem que ser um ninja. Normalmente a fatura de energia, bom, existe uma lei, existe uma norma da ANEEL que essa fatura de energia tem que ser módica, ela tem que ser fácil de entendimento, você bater o olho e ver. Mas o que os concessionários, a maioria delas fazem? Ela coloca lá o valor já com os encargos, o valor do quilowatt e já o valor bruto lá, ou seja, com todos os penduricalhos, os encargos. Para você extrair o fio B, em algumas concessionárias ele vem no rodapé. Esse custo, né? Mas para você ter acesso a isso aqui de uma forma mais objetiva, você tem que acessar o portal da ANEEL, ir lá e você buscar a concessionária e você poder dar uma olhada lá nas tramitações, aquilo que cada concessionária faz a aferição, B1, B2, B3, B4 e aí vai, que são as modalidades tarifárias que nós temos. Então, não é tão simples assim para você identificar. Havia-se comentários de que esses custos não seriam em dinheiro, seriam em energia, né? Mas não, é em dinheiro. O pessoal vai pagar em dinheiro isso. Não é energia. Não é energia, ele vai ser monetizado. Isso, na verdade, você vai pagar por quê? Porque existe um custo, esse custo, não sei se não é tema de hoje, mas agora em janeiro foi aprovado aí uma PL que deliberou aí quase 9 bilhões de recursos para poder fazer frente a esses déficits financeiros que as concessionárias têm, que é oriundo do quê? Da pandemia, de vários fatores que tem aí para poder cobrir. Esse valor quem vai pagar vai ser nós. Talvez não este ano, é um ano eleitoral, um ano turbulento, um ano de Copa do Mundo, né? Mas o ano que vem esse repasse vai ser feito de uma forma escalonada, mas vai vir, não tem dúvida. Mas Elvis, de certa forma, como a energia elétrica aumenta também todos os anos, esse ano a média está prevista de aumentar 22%, tá? De certa forma, esse mesmo você pagando esse aumento, esse valor a mais do fio B, não compensa? Ele compensa sim, porque se a gente for parar para pensar no ponto de vista de que a concessionária faz o trabalho dela, ela ganha sim pela disponibilidade, ela ganha sim por manter essa infraestrutura. Se a gente for parar para pensar, né, Juliano, essa questão mesmo da participação, não precisaria ser um custo tão alto, mas se a gente for parar para pensar, seria justo, né, no ponto de vista de ter uma energia de qualidade, de ter uma energia mais firme, o que não é verdade no agronegócio que a gente vê, por exemplo, no estado do Paraná, a gente vê muito déficit de energia, muita queda, então muito produtor rural perdendo aí lotes de frango por uma energia deficitária. Sim. Então, o que é caro? Né? Penso eu, o que é caro é você pagar por algo que você não tem. Né? Isso eu acredito que seja caro. Mas assim, longe de nós querer aqui, né, tomar o mérito das coisas, mas é para trazer as informações. Então, o fio A e o fio B, é fácil identificar na fatura de energia? Não é tão simples assim, tá? E tem faturas de energia, Juliano, que olha, você tem que, por mais que você tenha um entendimento, a gente tem uma experiência de análise de fatura, quando muda de uma concessionária para outra, é totalmente... Hoje nós temos basicamente a maioria dos estados é mais ou menos padrão, né? Então nós teremos aqui para cada estado, para cada concessionária, na verdade, né, Elvis? Uma forma diferente de se calcular. Um plano econômico, por exemplo, um plano de viabilidade, né? Viabilidade. Cada estado, cada sistema de concessão, de localização, cada projeto, né, vai trazer sim mais gestão, vai exigir mais gestão, uma ginástica maior para você poder apresentar algo, né? Sim. Né? Pessoal, como é ao vivo, deixa eu só ajeitar aqui, né? Ao vivo tem dessas coisas. Deixa eu só ajeitar aqui pro Juliano aparecer aqui junto com nós, né, gente? Pera aí. Isto. Aí, ó. Nosso amigo Bottini também. Aí fica melhor. Pera aí. Então, essa questão mesmo, que a gente... Beleza? Então, essa questão mesmo, Juliano, de fato, se a gente for parar para pensar no ponto de vista de viabilidade,
Os integradores, bom, não é à toa, nós estamos aqui com quantas pessoas ali, por exemplo, acompanhando. Não é à toa que você está aí, cara, enforcando aí o Domingão não, enforcando o Faustão, enforcando um Jornal Nacional, enforcando uma novela, mas participando para quê? Para poder agregar algum tipo de informação que, se te ajudar no dia de amanhã, em algum atendimento, né, num treinamento com o seu colaborador, já terá valido a pena para nós, para a Verts. Então, eu acho que isso que faz sentido, né? Não somos donos da verdade, né, Júnior? Com certeza. Longe disso, né? Mas um pouquinho que a gente sabe, a gente quer partilhar, a gente quer contribuir e aprender, né? Aprender com todo mundo aí. Com certeza. Aí, Juliano, nós temos aqui um ponto de atenção, tá? Olha só, essa regra da transição, ela não cabe para todos. Por quê? No alto consumo remoto, tá? Se você tiver uma carga instalada de 500 kW ou mais, na geração compartilhada, quando o consumidor ele for fazer o destino dessa energia, ou seja, tem uma carga instalada de 500 kW ou mais, e você for fazer o destino dessa energia de 25% dos créditos ou mais deles, você, a partir de 2023 e 2028, você já vai estar enquadrado a pagar o quê? 100% do fio B, 40% do fio A, e você vai pagar ainda a integralidade da tarifa de fiscalização. E ainda também P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. Então, se você fizer uma usina de meio mega de carga instalada ou mais, e você destinar 25% desses créditos ou mais para uma única unidade consumidora, uma única beneficiária, você já vai estar enquadrado a pagar a integralidade dessas componentes. Então, tem que fazer conta, né? Usina grande, usina maior, você tem que... Ressalvo de algumas situações, por exemplo, na cooperativa de energia. Você não tem essa responsabilidade aqui, tá? Então vai exigir bastante no modelo de negócio, aonde que quem tiver informação de uma forma íntegra, né, e poder colocar isso na mesa é um fator decisivo para você alavancar mais vendas, negócios com integridade, não tenha dúvida. Então, cada vez mais o nosso parceiro, o nosso integrador vai ter que estar mais especializado, né? Ele tem que buscar essa especialização em forma de pesquisa, né? Que é o que você está fazendo aí agora, o que a gente faz todos os dias, né? Sim. Para poder ter mais preparo. Treino duro, jogo fácil, né? Treino duro, jogo fácil. Mas não adianta nada também, né, Juliano? Você estudar, buscar e não aplicar. Partilhe, né? Divida com o teu cliente, divida com o teu colaborador, divida com o teu concorrente, cara, entendeu? Faça isso. Quando você participa, você partilha, você aprende mais, não tenha dúvida, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Esse movimento. E o setor elétrico, como um todo, ele é muito dinâmico. Ontem eu estava conversando com o pessoal aí, uns empresários aí de fio d'água, CGH, PCH, e eles falam que a GD, ela proporciona esse dinamismo de uma forma muito veloz, que não é tão... No Mercado Livre ele também tem essa dinâmica, né? Mas quando você vai para uma operação de uma PCH, por exemplo, é um projeto de viabilidade de 8, 12 anos. Né? Já na geração distribuída, microgeração, em 60 dias, quiçá 90 dias, o cara já está gerando a própria energia. Né? Muito rápido, né? É rápido, entendeu? A tomada de decisão ela é rápida. Agora vamos lá. Falando aqui de treino duro e jogo fácil, a gente vai falar um pouquinho da garantia fiel, tá? E de seu cumprimento. No artigo 4º, tá, interessados em implementar projetos de mini geração distribuída devem apresentar garantia fiel de cumprimento. Isso aqui é para um nível de jogo um pouquinho mais elevado, tá, na mini geração. Ou seja, nos seguintes montantes, conforme a regulação da ANEEL. Então nós temos aqui, Juliano, se você for fazer uma usina, tá, entre 500 kW de carga instalada até 1 mega, você vai ter que fazer um aporte, tá, ou seja, 2,5% em relação ao investimento, tá? Para centrais de potência instaladas superior a 500 kW até 1 MW. Então, nós chamamos isso aqui, pessoal, de CAPEX. O que é CAPEX? Capital Expenditure, que é o investimento, tá? Que é o valor oriundo da planta, lá da usina que você está viabilizando. Agora, usinas, tá? Que são de 1 MW, ou seja, 1000 kW de potência instalada até 3 MW, essa operação vai ser de 5%, ou seja, você vai ter que aportar 5% em relação ao CAPEX do valor do investimento. Mas como que isso vai ser regulado? Tá? Lembra que 180 dias, a ANEEL ela tem que apresentar essa revisão da 482
até no mês 7 de 2022. É aqui que ela vai direcionar qual banco, qual que é o... Eu acredito que vai ter um gatilho, vai ter uma tabela lá, né, para esse tipo de usina e o valor do aporte. E como é que vai fazer, por exemplo, que o investidor faça esse depósito, né, validando junto à concessionária. Então, assim, isso já acontece no Mercado Livre, viu, Juliano? Já acontece. Por que a ANEEL, por que assim, isso foi introduzido, né, e foi participado em relação a 14.300, esse projeto de lei? Realmente para ceifar, para eliminar os curiosos, ou, me desculpe a palavra, mas o tipo de picaretagem. Tipo, o cara vai lá, ele aprova o parecer de acesso, né, e depois ele vende esse parecer de acesso, né, aprovado. Então, para ele fazer isso hoje, ele vai ter que colocar a mão no bolso. Então, já vai eliminando os curiosos, né? E esse dinheiro volta para eles em algum momento? Esse dinheiro, se você tem lá um prazo, tá? E esse prazo, ele é de até 90 dias. Se fizer a renúncia, por exemplo, eu tenho meu parecer de acesso aprovado, mas por algum motivo, sei lá, algum motivo eu não vou dar sequência nesse projeto. Aí você informa a ANEEL e ela faz o ressarcimento desse valor para você. Ou se você der sequência nesse projeto, você viabilizar, fazer o projeto, aí também você vai ter a devolutiva desse dinheiro. Aí você tem um prazo, né? Esse prazo, quiçá, são 30 dias aí que você faz o informe e ela faz o teu reembolso. Tá? Após a aprovação? Após a aprovação e a conexão. E essa regra é válida a partir de? Essa regra ela está valendo já a partir do dia 7, agora, do dia 7 de janeiro de 2022. Isso aqui já está válido, então. Tá válida, só que ainda não foi regulada, tá? Não precisa regular nesses 180 dias, pessoal. Para quê? Para informar qual o banco, qual que é o gatilho, qual que é a trave que ela deve colocar, essa tabela, né? Para você poder fazer esse aporte. Provavelmente, então, até julho já vai estar sendo cobrado esse aporte aí dessas usinas, né? Bem provavelmente, tá? Então a gente vê que de repente o pessoal que vai fazer 500 vai fazer 499, né? Que vê tá tendo esse movimento, esse movimento, né? 480, já vi muita gente, vou protocolar 480. Até pelo fato de não precisar religador, né? Acima, muitos casos, né? Tem algumas estratégias que você pode ceifar, eliminar aí alguns custos, né? Sim. Que a gente é premiado aí quando vai fazer consulta de acesso. E tem uma situação na consulta de acesso, até dando um spoilerzinho aqui, sabe, Juliano? Eu vejo muito integrador de boa vontade, boa fé, que ele vai lá e faz a consulta de acesso para o cliente e a gente sabe, é um simples formulário, mas não é tão simples assim. Tem um estudo por trás disso, né? E ele não cobra nada, na maioria das vezes, certo? E até eu gosto de usar um seguinte exemplo aí, para você que é integrador. O teu trabalho vale muito, porque o teu tempo é muito valioso. Então, uma dica que eu dou, se o cara vai fazer um empreendimento como esse, por exemplo, de 500 kW, que o CAPEX está estimado o quê? Na casa de 2,5 milhões, 2 milhões, né? Ele não vai se furtar de pagar R$2.000 para fazer frente ao quê? A tua estrada, o teu operacional, porque ele vai ter que parar um tempo para poder remeter essa consulta de acesso, ou de repente até o parecer que a consulta de acesso ela não garante a integralidade dos custos, né? Então, assim, eu vejo muita gente que tem a boa vontade de ir lá e fazer, e o cliente não paga nada por isso. Então, logo, ele vai e fecha com outra empresa, nem faz o negócio, e a pessoa acaba ficando chateada. Eu vejo que a gente tem um caminho bem longo daqui para o final de ano, na formação desses nossos parceiros, sabe, Elvis? Cada vez mais teremos aí que fazer mais e mais treinamentos, trazer o pessoal mais perto da gente para passar tudo isso que a gente está comentando aqui de uma maneira superficial, né? Porque para se aprofundar, precisaríamos ficar muito mais tempo falando, né? Eu acho que esse é o sentido das coisas, né? Esse movimento, essa ginástica que a Vertis faz, do compromisso de levar a informação, de a gente promover vários encontros como esse, presencial, né? Que agora daqui a pouco a gente já tem essa possibilidade, mas pelo digital também, eu acho que é isso que aproxima. Aproxima o quê? Não só o cliente, mas fazer com que esse cliente se torne um parceiro, um amigo, né? E a gente possa caminhar junto aí, que eu acho que esse ano promete. Com certeza. Promete muito. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de crédito.
Crédito, gente, funciona, a gente tem várias tratativas que foram aprovadas e validadas. Então, por exemplo, o artigo 4º, o consumidor gerador, titular da unidade consumidora, onde tem a usina, por exemplo, peguei um exemplo aqui do Juliano, tá? Que ele foi lá e tem uma usina lá, eu coloquei na UC1, por exemplo, ele tem 10.000 kW acumulados. Veja bem, eu fiz questão de trazer aqui a lei para você poder ter a compreensão. Exemplo, o consumidor gerador titular da unidade consumidora, onde se encontra instalada a micro ou mini geração distribuída, pode solicitar, ele pode solicitar a alteração dos percentuais ou a ordem, tá, da utilização dos excedentes de energia elétrica e realocar. E realocar aonde? Os excedentes para outra unidade consumidora do mesmo titular. Então segue a mesma base da titularidade, mas ele pode realocar. Então assim, de que trata, por exemplo, o parágrafo 1 desse artigo, perante a concessionária e a permissionária. Tá, que a gente vai estar vendo uma possibilidade agora de você poder gerar na permissionária também. E compensar na concessionária. Ou seja, distribuição de energia elétrica, até 30 dias. Anteriormente era 60 dias para você poder fazer o informe da compensação. Agora, além de ser 30 dias, a gente tem 30 dias também, em algum momento, quando você desativar a determinada unidade consumidora, para você poder se utilizar desse crédito em outra unidade consumidora. Vamos ver na prática isso aqui, ó. Olha só, se o Juliano tem 10.000 kW injetado, tá? E ele, por exemplo, quisesse demandar essa energia, que já é uma energia acumulada que ele tem, demandar 6.000 kW para a unidade consumidora 2, tá? Até o dia 6/1, o Juliano, ele não podia fazer isso, ele não poderia transferir esse crédito acumulado. O pretérito ele não tinha como utilizar ele. Somente junto à carga, onde você tem a usina instalada, certo? Mas agora, após 7/1, que nós tivemos a aprovação da 14.300, o Juliano pode transferir esses créditos para qualquer unidade consumidora que ele queira. Por exemplo, se ele quiser mandar 4.000 para a unidade consumidora 3 e quiser mandar 6.000 para a unidade consumidora 2, ele pode. Isso já está valendo. Isso já está valendo. Isso já está valendo. Muitas concessionárias já estão tratando isso já. Eu já vi no caso do Paraná, já vi vários exemplos, já vi também da Energisa, né, que é um cala-sapato da galera aí, já está tratando isso já como aplicando já na largada, já no primeiro mês. E é um formulário online que você preenche, depende da concessionária? Isso. Esse formulário ele está disposto em cada concessionária e você faz o informe dele e em 30 dias a concessionária tem que realizar a compensação desses créditos. Então, isso é em quilowatts ou em percentual ainda? Quilowatts. Você pode fazer a alocação desses créditos em percentual, tá? E por ordem. Por exemplo, se você quer que a unidade ao C2 seja compensada primeiro, vai compensar primeiro nela. Se você quer que, por ordem de importância. De importância, isso, exato. Na unidade 2, pode, e ela vai indo. Conforme tiver os créditos, ela vai de acordo com o que você informou para ela, por prioridade. De importância. Mas, por exemplo, hoje, isso aqui com créditos acumulados, mas, por exemplo, hoje, como que todo mundo faz? Eu tenho lá, eu estou gerando aqui na minha empresa, quero mandar para a minha casa, da minha mãe, para a casa da minha irmã. Eu destino X% do excedente para minha mãe e X% para minha irmã. Tá? A partir do dia 6, o que mudou nisso? Mudou bastante coisa. Deixa eu ver se já é assunto da nossa próxima. Deixa eu só confirmar aqui. Esse é o assunto. Depois eu retorno lá. Vamos pegar o gancho já para não deixar a bola cair, tá? Sim. O que mudou? Primeiro, custo da disponibilidade. Vamos falar desse tópico aqui, tá? Mas para não fugir até a tua colocação, Juliano, quando você coloca o que mudou, ele mudou essa questão, a gente só para fechar aquele conteúdo, ela mudou essa questão onde você informa o percentual, mas por ordem de importância. E ela mudou os créditos acumulados que você tem, que até então você não poderia mandar, você pode mandar e trabalhar eles, entendeu? Para as outras unidades consumidoras. Se você fizer a renúncia dessa unidade consumidora, os créditos vão junto contigo com o consumidor. Tá? Só que você tem 30 dias para você informar aonde serão compensados. Certo. Tá? Agora, aquele projeto que lá ficou, que você vendeu a sua casa, vendeu para o sistema e tudo, ele perde o direito adquirido? Não, ele não perde.
só que ele vai fazer a mudança dessa unidade consumidora, tá, para o nome de quem comprou. Mas os créditos vão com você, vai na tua mala. Só que você tem 30 dias para direcionar eles. Então seria, eu vou mandar um percentual, continuo mandando ou não? Ó, hoje eu preencho lá, sempre percentual. 25%, 15%, 30%. Porque às vezes não é exato. Falta um pouquinho aqui, sobra um pouquinho na outra. É difícil você achar uma exata. Então, por isso que existe o balanço energético, né, para você ir equalizando. Então isso continua normal. Então, depois daqui 2, 3 meses eu vejo, essa aqui está sobrando mais. E quem recebe também pode mandar para outra? Quem recebe, ele pode, mas assim, com a tua outorga, ou seja, aquela outra unidade consumidora, ele vai ter que estar pertencente à geradora. Certo. Então não é ele que manda, na verdade. Ele vai vir aqui falar contigo para você mandar daqui para ele. Os créditos da minha conta, você manda para essa outra aqui. Exatamente. Entendi. É você que tem o poder. Isso é legal, porque hoje é muito comum as pessoas ficarem com aquele monte de crédito lá acumulado na conta. O que você vai fazer, né? Você vai ver que lá, por exemplo, a unidade D, ela está tendo um crédito em excesso, que não está sendo trabalhado, aí ela vai te falar, ou você vai perceber, e você vai direcionar, vai eliminar, vai reduzir um pouco da parte de cota dela, e consequentemente você vai favorecer uma terceira, uma quarta e assim por diante. Legal. Tá? Mas esse gancho que eu acho interessante que você colocou, vamos falar um pouquinho do custo da disponibilidade. Tá? Eu peguei, por exemplo, o artigo 16. Para fins de compensação de energia injetada, o excedente de energia ou crédito, tá? Ou seja, aquilo que você tem lá de saldo mesmo deve ser utilizado até o limite em que o valor da moeda relativo ao faturamento da unidade consumidora seja maior ou igual ao valor mínimo faturável da energia estabelecido na regulamentação vigente, tá? A gente já, para você ter esse entendimento, no parágrafo 1º, para as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica não enquadradas no caput 26 desta lei, o valor mínimo faturável de energia deve ser aplicado se o consumo medido da unidade consumidora, desconsideradas as compensações oriundas do sistema de compensação de energia elétrica, for inferior ao consumo mínimo faturável estabelecido na regulamentação vigente. O que isso quer dizer, gente? Olha, eu peguei um exemplo aqui, tá, Juliano? De 50 kW, que seria o que essa disponibilidade? Um sistema bifásico, tá? Certo. Então nós vamos ver aqui como era até 6 de janeiro, tá? Como fica de 7 de janeiro de 2022, que é o período que nós estamos, e como que vai ficar a partir de 7 de janeiro de 2023, que é essa tabela que nós temos aqui, para esse sistema bifásico. Então, como que era até dia 6 de janeiro? O Juliano ia lá, por exemplo, e consumiu 500 kW. O Juliano injetou 500 kW, a concessionária vai compensar os 500 kW, compensava os 500 kW na unidade consumidora, e o Juliano ainda pagava 50 kW de disponibilidade. Isso aqui quer dizer o quê? Você está pagando a disponibilidade, o Juliano pagou a disponibilidade 2 vezes. Ele pagou em forma de crédito e pagou em forma de money. Certo. É ridículo isso, tá? Mas isso acontecia. Agora sim, como é que está agora? Eu já vi várias fazendo já assumindo isso como regra, tá? É lei, né? Hoje está assim, do dia 7 de janeiro para cá. O mesmo sistema, por exemplo, o Juliano consumiu 500 kW, injetou 500. O que a concessionária está fazendo, Juliano? Está compensando 450, está usando 50 kW e você paga a disponibilidade. Então aqui está acontecendo o quê? Está tendo a cobrança de uma disponibilidade só. Você está pagando 50 de disponibilidade, tá? E ela está consumindo daquilo que você injetou 450 e você vai ter um crédito de 50 kW lá depositado na tua conta. Então essa aqui é a forma correta de se fazer, né? Agora, a partir do dia 7 de janeiro, quem entrar com os protocolos para ser de acesso a partir do dia 7 de janeiro de 2023, olha o que vai acontecer. Você consumiu 500 kW no mesmo modelo, você injetou 500 kW, vai compensar os 500 kW e você não vai pagar a disponibilidade, porque você já pagou com o crédito. Mas por que você não vai pagar a disponibilidade? Qual que é a mágica? Você já vai estar pagando as regras de transição, você já está remetido às regras de transição. Você está pagando já o fio B, que remunera a distribuidora. Então, e qual que é a regra? Aqueles 15% que você viu lá,
30%, 45% ao longo dos anos até 2029. Então, sobre o que a gente injeta na rede, pega de volta, vamos chamar assim, injetamos e pegamos de volta, nós vamos estar pagando esses, no caso da Copel aqui, é 15% sobre 44%, né? Do Fio B, ele tem uma trave de 18%, então você vai pagar os 15% dos 18%. 15%? Agora, lá na Bahia, sim, é 44%, né? 44%, você vai pagar os 15% sobre os 44%. Então, de certa forma, o impacto seria pequeno pela Copel aqui. No Paraná vai ser bem pequeno, tá? Não vai representar tanto assim. Quem vai sofrer? Nós vamos Piauí, Bahia, onde tem menos unidades consumidoras e tem um custo elevado. Então logo ele fica mais representativo. Porque esse custo do Fio B, ele é rateado pelo número de unidades consumidoras existentes. Perfeito, perfeito. Ele é rateado pelo número de unidades consumidoras. Interessante. Tá? Então assim, tem que estar atento a isso, né? Porque, agora olha que situação interessante. Vou pegar um exemplo do Paraná que nós estamos falando. Sim. Aqui, deixa eu limpar isso aqui, enfim. Pega aqui no Paraná, vamos supor que o cara está na regra de transição, está pagando os 15%, né, dos nossos 18%, tá pagando lá os 15%. Ele não paga disponibilidade, certo? Mas ele está gerando crédito e está compensando. Essa balança, ela vai se equilibrar em 2026, que seria o mesmo do que nas regras que nós estávamos pagando em duplicidade. Então, o que eu quero dizer com essa fala? Ele vai estar pagando o Fio B na transição. 15%, 30%, 40%. Quando ele estiver pagando lá em 2026, que vai ser 60%, 60-75%, se não me falha a memória, quando ele estiver pagando exatamente esse percentual, vai equilibrar como se fosse a disponibilidade dos dias que nós tínhamos até então. 60%, entendeu? 60%. 60%, né? Sim. Então, é essa sacada. Então, 2026 vai ser a balança, o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque ele não vai pagar mais a disponibilidade, mas ele vai estar pagando as regras de transição, que seria o mesmo custo do que ele pagou a vida toda aí, mesmo tendo energia gerada, até 6 de janeiro de 2022. Tá? É bem interessante. Agora olha aqui, uma sacadinha aqui. Eu vejo que tem bastante integrador aí que já se pegou bastante, mas bastante mesmo, nessa regra de transição, nessa mudança, na verdade, do B optante. O parágrafo primeiro, ele traz o seguinte: unidades consumidoras com geração local, tá? Cuja potência nominal total dos transformadores, tá? Seja igual ou inferior 1,5 vezes o limite permitido para ligação de consumidores do grupo B, podem optar pelo faturamento idêntico às unidades conectadas na baixa tensão, conforme a regulação da ANEEL. O que isso quer dizer? A microgeração é 75 kW, então logo a gente vai ter lá 75 kVA de transformador. Então o que a lei está colocando aqui para nós, a 14.300? Se você pega 75 vezes 1,5 vezes, nós vamos ter o quê? 112,5. 112,5. Isso quer dizer o quê? Que é permitido, desde que você tenha a geração e o consumo junto à carga, é permitido que você possa ser enquadrado como B optante, ou seja, não precisa pagar demanda contratada acima de 75 kW. Até o limite de 112,5. Até o limite de 112,5. Agora, quem é vértice, né? Sabe que tem um inversor, uma tecnologia bem apurada, você vai poder dar um ganho nesse overload aí. Caramba, sensacional. Você vai poder... Então, nós estamos falando o seguinte, que 112,5 de inversor mais o overload. Ou seja, se nós falamos em 50% de overload, nós estamos falando aí de pelo menos aí 140, 150 de kWp numa usina, mas ele não pode mandar para a outra unidade o crédito. Boa pergunta. Ele pode, tá? Ele pode. Aqui, se a gente tem aqui, por exemplo, vou desenhar aqui uma casinha, tá? Vou desenhar uma casinha, você tem lá a sua usina instalada aqui. O que você precisa? Que essa localidade onde foi instalada a usina, que ela tenha esse transformador de 112,5 kVA, tá? E que ela tenha essa estrutura de 112,5.
Se tiver um excedente, um crédito, você pode mandar, Elvis, para uma unidade B, uma C, uma D? Pode, não tem problema. Mas aqui onde tem a usina instalada, você tem que ter essa carga de 112,5. Tá, então, ou seja, eu posso fazer isso A compensação pode. em 112,5. 112,5. Então o tráfego lá tem que ser de 112,5. O que você não pode é ter uma usina de 112,5 e fazer tudo autoconsumo remoto. Entendeu? Seria Então, logo, vender energia. então logo você não tem esse consumo na carga. Você precisa ter o consumo na carga. Tá? Então logo, nós temos vários casos de panificadora não digo, mas açougue, casa de bebida, mercadinho, né? Então tá aí, pessoal, uma dica, isso aqui é um pulo do gato. Hoje tem muito interior aí, que, principalmente na nossa região aqui, que os trafos já são de 112,5. Tem bastante. Tá? E a gente vê que muita gente fazendo 75 ainda de inversor. Então, limitando, né? poderemos fazer 112,5 de inversor mais o overload. E tem muito caso, Juliano, que o cara tá ali, ele tá em cima do muro 75 e ele precisa aumentar. Você vai fazer lá um dimensionamento de projeto, você vai colocar 100 kW de inversor. E você tem que limitar o cara no 75 para não jogar ele para demanda contratada. Então, nesse caso, vai abrir muita porta. E isso é válido já? Não, você a partir de agora. Já. Sim, isso aqui. Olha aí, pessoal que está online aí, os nossos integradores aí do Brasil todo, vamos analisar esses trafos de 112,5, porque tem muito interior mesmo, a grande maioria dos trafos novos, né? Sim. Os novos de aviário que estão colocando aí, todos 112,5. Tem casos, Juliano, que a gente, eu vejo muito integrador compartilhando que determinada empresa, comércio, ele tem lá um tráfego de 150 kVA e não faz sentido. Ele colocou para uma oportunidade lá e está pagando uma demanda contratada de 90, 95. Se você fizer uma gestão, até aconteceu com o integrador lá de Brasília, né? O Henrique, se estiver me vendo aí, Henrique, um abraço, lá da P2 Solar. O Henrique, ele conseguiu fechar um negócio com um projeto onde o estabelecimento tinha 150 kVA, e numa estratégia dessa que eu dei uma orientada nele, ele vai entrar com essa estratégia de fazer uma redução para 112,5, porque ele não tem a motorização que chega, ele já fez essa análise, claro. E vai jogar ele para o bioptante e de carona entrou fotovoltaico lá. E as concessionárias estão aceitando os projetos dessa forma? É assim, se você ligar na concessionária, vamos pegar um exemplo aí da Copel. Nós temos uma Copel e dentro da Copel nós temos várias Copéis, né? Então é muito comum você ligar lá e se reportar um assunto como esse, a atendente, principalmente do setor, talvez nem ouviu falar, cara. É comum, tem que ter um pouco de paciência. Nós temos que vestir a sapatilha da humildade e falar, olha, dá uma olhada lá no artigo tal, né? No artigo 1º do bioptante. Ou seja, tentar ganhar... Artigo 1º do bioptante da ANEEL, né? Da 14.300, né? Que a ANEEL vai regular, mas que já está se fazendo valer, né? Eu não vi nenhum caso ainda que foi regulado, porque é precoce, né? Estamos no mês de fevereiro, né? Sim. Mas cabe a você, até se você sentir dificuldade, de forma presencial, na concessionária. Olha só, gente, isso daí, a gente o ano passado se falava nisso daí já, né? Sim. Mas agora que foi aprovado, que tem uma lei que garante, as concessionárias são obrigadas a aceitar. Elas não podem a sua própria... do jeito dela, né? Não pode. Então, tem uma lei, tem um inciso, eu acho que é muito importante para a gente aí, ó. Vamos falar de Copel, porque a gente está aqui no Paraná. Aqui é uma região agrícola muito forte, aviários, piscicultura, e eu cansei de ver 112,5, né? Muito presente. Muito. Então, acredito aí que é um bom nicho aí para a gente trabalhar aí, pessoal. E olha que interessante, Juliano, você que já realizou as vendas de 75 e sabe que ele tem uma necessidade um pouquinho maior, você fazer um upsell, o que é fazer uma venda em cima da venda, ir lá visitar ele novamente, falar, agora é possível a gente colocar mais um inversor de 25 aí. Podemos. Entendeu? Sim. Fazer essa... um 35, né? Um 35, né? 102 eu estou ruim de conta. 35. O pessoal está falando aqui, ó, questão que acima de 75 é que tem que ter adequação de SE também. Sim, que é o sistema de... Tem que ter adequação, mas assim, se ele tem lá 75 kVA de transformador... Não, 112. Tá, vamos lá. Se ele tem 75 e ele precisa fazer pedir um aumento de carga, ele precisa adequar o DCA dele lá, com o documento que ele vai apresentar, até 112,5. Certo. Tá? Agora, no caso de estar com 112,5 e ele vai direto, ele já pode entrar com o enquadramento solicitando lá na PIL dele como bioptante.
O não já tem, né? Mas isso agora é lei. Então, lei é lei. Lei é lei. Então, assim, pode ter uma surpresa de não ser enquadrado? Até pode, mas você consegue aí com processo administrativo tão logo, né? Mas eu sempre falo, deixa claro isso para o cliente, né? Deixa claro que é uma lei nova, né? Que está passando por uma regulação da 482, mas que é lei, entendeu? E que tão logo você tem um pouquinho de paciência, né? Que ele pode ser enquadrado sim. Mas entra com uma consulta, se for o caso, né? Entra com o parecer, você já vai pro jogo já sabendo, né? Claro, com certeza. Os pontos aí. Demanda contratada. Tem alguma pergunta aí, Juliano, ou alguém que está interessado? Olha só, aqui o pessoal pediu essa daqui que a gente acabou de responder, né? Da adequação, demanda se não há, se ficar dentro do limite, não, nada demais não. Vamos, quem tiver pergunta aí pode mandar, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de demanda contratada. Sim. Para mini geração, Juliano. Aqui é assunto para a gente conversar aí, gente, até o final do ano. Tem muita informação. Mas eu trouxe alguns pontos aqui, pelo menos para... Eu acho que até seria um assunto, se tiver demanda aí, Juliano, se o comercial da Vertz, né, a linha de frente da Vertz sentir essa necessidade, a gente pode fazer um evento falando somente de mini geração e demanda contratada. Sim. Tá? Porque oportunizou bastante. O artigo 26, ele traz o quê? As disposições constantes no artigo 17... desta lei não se aplicam, dessa lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias de energia oriundo de micro e mini geração. Então vamos lá. O faturamento da demanda para as unidades consumidoras com micro e mini geração pertencentes ao faturamento do grupo A deve ser realizado conforme as regras aplicáveis às unidades consumidoras do mesmo nível de tensão. Então, se você tem lá uma tensão, se você tem uma demanda contratada X, você pode fazer a integração da carga de inversores até a demanda contratada que você tem, ou pede aumento de demanda, tá? E aqui ele traz um ponto muito interessante, Juliano, que essa questão a gente vai entrar tão logo já aqui na TUS de IG. O que é a TUS de IG? É a TUS de geração. Tá? Ele passa por uma, no caso, revisão tarifária da distribuidora. O que é a revisão tarifária da distribuidora? Fica bem fácil você lembrar. É que igual a Copa do Mundo. Acontece a cada 4, 5 anos essa revisão tarifária. Tá? Ou seja, cada concessionária tem lá o seu aniversário. Da Copel, se não me engano, foi o ano passado. Então, essa revisão aí para ser enquadrada na TUS de G, a gente vai ter que esperar um pouquinho de tempo aí, tá? Ou seja, considerando a tarifa correspondente à forma do uso do sistema de distribuição, realizada pela unidade com microgeração ou mini geração distribuída, se para injetar ou consumir a energia, tá, na forma do artigo 18 dessa lei, após a revisão tarifária subsequente à publicação da lei, pode ser enquadrado na TUS de G. Como é que isso vai funcionar? Tá? Nós temos a MUG. A MUG é o montante do uso do sistema de distribuição. Tá? O que é a MUG? É um contrato que tão logo ele vai te trazer uma origem da CUG. O que é a CUG? É o contrato do uso do sistema de distribuição. É onde você vai firmar essa demanda contratada. Então, é um contrato por central geradora, deve ser determinado pelo valor declarado e sua máxima potência injetável no sistema, a qual deve ter o valor igual, no mínimo, à potência instalada subtraída à mínima da carga própria. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo aqui, Juliano. Se você vai atender aí, você integrador, vai atender um mercado que ele tem uma demanda contratada de 200 kW, tudo bem? E você fez o dimensionamento de projeto, você precisa colocar 350 de inversor, tá? Então você vai subtrair. Se você precisa colocar 350 kW de inversor para junto à carga, você vai fazer o quê? Você vai diminuir. Então 150 kW você vai ser enquadrado na TUS G, tá? Uns falam MUG, mas é a mesma coisa, na TUS G, e os 200 continua na TUS C, que é o quê? É a MUG, que é o montante, que é a contratação da TUS de carga. Ele continua, você vai pagar somente a diferença, tá, do que você injeta. A gente vai ver um exemplo, mas quem quiser saber mais, segue a dica aí, ó, para saber mais tem o ProDist, na seção 3.6,
tá? No item 5.4 vai até o item 5.4.6. O que é o PROGIST? PROGIST são os documentos elaborados aí pela ANEEL, tá? Que normatizam e padronizam aí as atividades técnicas, enfim, onde você pode buscar essas informações. Vamos pegar um exemplo aqui, como é que funciona? Porque é um pouquinho confuso, gente, é técnico na parte de matemática, mas é bem tranquilo, a hora que você pegar o jeitão, porque veja bem, no exemplo 1, na demanda contratada na usina remota, você não tem consumo, então você não vai ter demanda contratada da MUG-C, que é a MUG carga, somente a MUG-G, que é a geração. Então vai ser, por exemplo, se você tiver 200 kW, tá? Que você, de demanda que você vai injetar, você vai multiplicar pela TUG-G. A TUG-G, vamos supor que seja R$10, né? Então, 200 vezes 10, R$2.000. É o que você vai pagar de demanda contratada, tá? É MUG-G vezes MUG-G, TUG-G, tá? Basicamente é isso. Agora, se for junto à carga, tá? Muda de figura. É aquele exemplo, pegando aquele exemplo que eu falei de 350, você vai ter duas equações. Se a TUG carga for R$20, você vai fazer a aferição de 200 vezes 20, R$4.000, certo? E a diferença, para você poder atender esse cliente de 350 kW de inversor, você vai fazer o quê? 350 menos 200 vai ser 150 vezes 10. Então, R$1.500. Soma 1.500 mais 4.000, R$5.500. Esse é o dízimo que você vai pagar para a concessionária em relação à demanda. No passado, como que era? No passado, você pedia um aumento de carga para 350 e você pagava os 350 sobre os 20. Um exemplo. Certo. Entendeu? Então, ele vai representar uma economia. Agora, olha aqui. O que vale, Juliano? Qual que é o valor em quilowatt, tá, da TUG-C e da TUG-G por concessão, concessionária no caso, e Estado? Vamos pegar a Copel? A Copel, a TUG carga da demanda é R$17,07. Já a TUG-G é R$6,06. Viu a diferença? É muito, é um terço do valor. Você vai ter uma economia aí de 65%. Mas é somente só sobre o excedente que você precisar, né? É só sobre a diferença e após a revisão tarifária. E no caso, pensando futuramente, assim, por exemplo, tem pessoas que hoje estão optando por fazer 2, 3 usinas de 75. Perfeito. Tá? Bom, se bem que eles têm que pedir demanda, né? Se for para unificar, ele já vai ter que pedir a demanda para unificar, né? Então, seria interessante se ele fizesse 4, 5 usinas de 75, tá? E depois da revisão lá, e não pedisse demanda, tá? Depois que ele pegasse e unificasse tudo isso, tá? Seria tudo TUG-G? É que assim, a gente tem que partir do ponto de vista, numa colocação como essa, que se ele for fazer uma unificação, se concorda comigo que ele vai ter que ter uma entrada única. Então logo ele vai ter que ter um projeto único. Correto. Então, bem provavelmente que ele vai ter que se remeter às regras no momento em que ele fizer essa unificação. Certo. Nós temos que partir desse ponto. Agora, o desafio maior é ele fazer isso que você acabou de colocar, esse desmembramento de usina, 75 em várias. Dificilmente não faria sentido ele unificar para pagar tudo de G. Porque até então, a 65, ele está pagando a disponibilidade, que tão logo ele nem vai pagar nada mais. Ou seja, vai pagar em forma de crédito. Né? Então, nessa colocação, no Paraná, vale ressaltar que tem um decreto da Copel que ela permite que você faça, numa mesma matrícula, mais de uma unidade de consumidor 75, tá? Desde Sim. que os padrões sejam existentes, tá? Sim. Você consegue enquadrar ele na microgeração. Agora, para padrões novos, que você vai fazer para esse tipo de operação, normalmente ela vai ceifar. Ou ela não vai permitir, vai somar carga. Mas no caso da Copel, ela só aceita essa questão se a pessoa tem o consumo ali. Ela não pode vender energia para cooperativa ou outra coisa, né? Já está eliminada, né, essa questão aí de quem está querendo... Mas tem casos aí de padrões que já existiam, que foi feita a microgeração e estão fazendo a comercialização dela de uma forma legal, via cooperativa, dentro da geração compartilhada, enfim, né? Tem muitos empreendimentos assim. Agora sim, gente, essa TUG-C da TUG carga, normalmente na fatura de energia, Juliano, por exemplo, da Copel,
você vê ela sendo tarifada a R$ 25,48. Porque aqui esse 1707, ele é o valor somente da TUJ-C. Nós temos ICMS, PIS e COFINS. Por isso que você chega Os nesse impostos, valor. né? Isso. Agora aqui dá uma diferença de 65%. Agora dá uma olhadinha aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a Coelba na Bahia. Aqui, ó. Nós temos a TUJ-C R$ 32,70 e a TUJ-G R$ 13,34. Vamos pegar um estado aqui, por exemplo, olha aqui a Enel no Rio de Janeiro. Nós temos gente da Enel aí, ó, cliente Vértice. TUJ-C 29,38, aqui ó, a Enel, e na TUJ-G R$ 7,31. Isso aqui, Juliano, vai trazer os paybacks, tá? Vai trazer os paybacks. Em alguns casos, né, se fizer uma apuração, dependendo da concessão que você está, dependendo do empreendimento, ele pode te trazer, antecipar o payback até um ano, dependendo do empreendimento. Por quê? Porque você não vai ter esse OPEX, essa operação sendo paga do jeito que é hoje, né? Sim. Porque a ANEEL já vinha com esse entendimento. O que acontece? As concessionárias que não tinham esse entendimento, né? Sim. Ela sempre via o gerador como consumidor, mas ele não é mais consumidor, ele é um prosumidor, ele gera o próprio produto, então ele tem que ser visto como gerador. Por isso que você pode conciliar isso aí como TUJ-G. Vamos lá, aqui ó, tem um mapinha para vocês verem. Vamos pegar aqui, por exemplo, eu trouxe ela de uma forma com mais informações, como nós vimos a Copel ali, ó, né? 17 da TUJ-G e no azulzinho ali nós temos a participação da TUJ-C. Vamos pegar uma outra aí, por exemplo, vamos pegar aí lá no Mato Grosso, Energisa. Ó, R$ 20 a TUJ-G e R$ 10,77 a TUJ-C. Se nós pegarmos aí, por exemplo, vamos pegar a Enel lá no Ceará. Aqui, ó, ela tem R$ 9,00 e R$ 19,00. Vamos ver uma aqui que está bem absurda que eu estava vendo. Ó, vamos pegar aqui. Espírito Santo. Espírito Santo. Vamos ver aqui Espírito Santo. Fala aí para nós aí, Juliano. Qual que é a... Espírito Santo está R$ 33,47 a TUJ-C e R$ 16,78 a TUJ-G. Nossa, olha aqui então, olha a Energisa em Tocantins, R$ 36,00, caramba, a TUJ-G, e nós temos aqui a R$ 21,00. Caramba. Tem que fazer conta, né? E assim, uns pontos importantes assim que eu trouxe em forma de resumo, o que é, como era, como vai ficar, e uma avaliação assim, né, sistêmica. A potência no projeto de lei 14.300, a potência máxima, tá, era até 5 MB para todas as fontes, e agora ela passa a ser 3 MB para o fotovoltaico ou 5 MB para a usina despachável. A usina despachável tem que ter 20% da sua carga sendo armazenada, né? Que é uma solução que a Vertes tem aí, de inversores híbridos, enfim, tem essa solução toda aí. Então, eu vejo isso como negativo. Ah, por que é negativo, Elcio? Porque é uma coisa que a gente já tinha, né? Então, por que reduziram, né? Por mais que não se tenha tantos projetos 5 MB, são raros, né? Mas era uma possibilidade que a gente já tinha como garantido, porque diminuiu. Mas tudo bem, vamos lá. Titularidade. Como era? Era um risco você fazer essa unificação de titularidade. Agora, como você tem aí a legalidade para a unificação, nós temos aí na geração compartilhada possibilidades, junto à cooperativa, que você pode colocar a fatura de energia do cooperado no nome da cooperativa e tem isenção de ICMS. Que a cooperativa tem isenção de ICMS, além de outros benefícios, né? Geração compartilhada, antes era só via cooperativa e consórcio, agora nós temos, além de cooperativa e consórcio, nós temos associações e condomínio edilício. Condomínio edilício, esse condomínio que você tem vertical, horizontal, enfim, traz essa possibilidade de negócio. Atribuição, vamos pegar aqui GD na baixa renda, não existia subsídio algum. Agora foi criado um programa de energia renovável social. Então acho que até a Caixa Econômica tem algum tipo de subsídio aí que estão divulgando, enfim, né? Minha Casa Minha Vida e tal. Então acho que vai ficar um negócio bem legal aí. Sim. Aí nós temos atribuição ambiental. Não era valorado. Agora será valorado e você pode aí ser remunerado e monetizar a partir de março de 2022. É algo novo. Nós estamos falando daquele crédito de carbono, por exemplo, né? Então é um mercado novo que vem como oportunidade aí para você poder monetizar isso. Prazo de cadastro das beneficiárias, que nós tanto falamos ali, era 60 dias, agora não mais, agora é 30 dias. 30 dias
É o prazo mínimo ou máximo? É o prazo máximo? mínimo. Prazo mínimo. Compensação. Eu já vi casos aqui, ó, já assumindo ali, no Paraná mesmo, que na largada já começaram a compensar no primeiro mês. Então, uma pergunta que muita gente faz hoje, quantas unidades beneficiárias eu posso cadastrar? Quantas a tua geradora permitir e quantas você conseguir, por exemplo, colocar essa titularidade CPF ou PJ. Sim. As concessionárias têm colocado até através do Progist, que tem mesmo, que regulamenta isso, de que ela tem colocado algumas barreiras. Para você colocar uma unidade consumidora do Joãozinho no teu nome, se a matrícula dele não tiver no seu nome, você tem que fazer você tem que ter uma ligação com aquele imóvel, com aquela matrícula. Se é um locatário, por exemplo, um locador? Tem que fazer um contrato de locação, reconhecer firma, levar na concessionária para justificar, para daí você mudar a unidade consumidora para o seu nome. Então é uma ginástica aí, né? Mas a usina ela tem que ter capilaridade, ela tem que ter laço para poder gerar o suficiente para você colocar em 20, 30 unidades consumidoras. Sim. Porém, quando você chega num estágio desse, é muito comum, Juliano, pegar aí clientes Vertes que tem aí 6, 8 unidades consumidoras beneficiárias, né? Exige mais gestão. Sim. Mas se você chega aí num laço de 15, 20, começa a se antenar para cooperativismo. Alguma coisa para você fazer um fomento de cooperativa regional aí, que eu acho que faz bastante sentido. Né? Ou consórcio, e assim por diante. Tá? Bom, Juliano, quero agradecer a oportunidade pela Vertes, a oportunidade que você, o Douglas, a equipe da Vertes, família Vertes que tem me dado aí. E vamos abrir umas perguntas aí, né, antes da gente... Eu vejo, Elvis, sabe, que nós temos uma lição de casa muito grande para fazer daqui para frente, tá? Eu vejo que hoje a Vertes ela tem em torno de 800 integradores parceiros a nível Brasil. Certo. Tá? E agora o nosso desafio é treinar essa equipe, treinar esses parceiros para que essa transição da nova regra possa ser a mais suave possível. Que a gente saiba realmente o que nós estamos oferecendo, que tenhamos segurança na hora de oferecer o produto, porque hoje é muito comum, às vezes, a pessoa fala uma coisa, não é mais ou menos aquilo, né? Pode errar pouco, mas se a informação que ela passar agora pode errar muito, tá? Então, nós vamos planejar aqui, gente, muitos eventos como esse, mas mais específico, com menos gente, sabe? Para fazer realmente um treinamento muito forte nessa 14300. Hoje foi um esboço para uma degustação aí para todo mundo aí que está assistindo. Aí nós tivemos aí no pique mais de 200 integradores parceiros aí vendo, né? Ou seja, em torno de 20%, né? Do nosso parceiros estavam assistindo. Isso aí é muito, muito bom. E agora é o desafio nosso, passar a informação e saber o momento certo de treinar as equipes aí, gente. Eu acho que faz muito sentido. Vamos dar um abraço aqui, tem o pessoal aqui da Oeste Sat. Qual? Pegar aqui, de Toledo ou de São José do Rio Preto? O Fábio. Fabião. São José, esse Fabião. é o Fábio. Muito obrigado, Fábio. Como o Juliano falou, a primeira de muitas. Né? A gente vai melhorando a cada dia. Para nós é um desafio muito grande, porque o setor elétrico é um verdadeiro aprendizado. Né? Eu sempre falo, quando o cara fala que sabe tudo, sai correndo, porque aí que a gente vê que a gente não sabe nada. Todo dia é um aprendizado novo. Olha aqui, o Alexandre Bernardi, show, muito boa noite, muito obrigado por participar. Tem uma galera aqui, tudo cliente Vertes. O Robson Faria, o William Coelho. A gente vê aqui que veio gente do Brasil inteiro aí, até pessoal de fora aí do Brasil está se fazendo presente aí no evento aí. E isso é o que a gente é disseminar o conhecimento, né? Quanto mais o nosso parceiro for informado, melhor vai ser a venda dele. Pô, que legal mesmo. Estou vendo aqui, ver se tem alguma pergunta, Juliano. Eu estava lendo uma aqui e acabei me perdendo. Interessante se tivesse as cartilhas para impressão. Olha aqui, o Max Lisboa. Seria interessante se tivesse cartilhas de impressão de pontos mais comuns. O que a gente pode fazer aqui, viu, Juliano? Disponibilizar esse conteúdo, esse material, sim, claro, PDF, para o pessoal, né? E também se colocar à disposição. Aqui o pessoal pedindo aqui, se eu instalar o Júlio César Vargas, lá de
São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O grande Júlio. Se eu instalar hoje na minha casa e futuramente eu mudar de casa, posso transferir a instalação das placas para a casa nova? Pode. Pode. Pode, só que assim. Regra nova. Regra nova. Se você desativar essa unidade consumidora aí, Júlio, você levar ela junto contigo na mala, né? Você vai se deparar com um novo projeto em outra unidade consumidora. Então, logo você vai se remeter às regras vigentes na transição ou não, se for esse ano ainda, né? Sim, ok. Mas uma coisa que você pode fazer é valorizar o seu imóvel, que é uma sacada bem interessante, porque você tem um projeto aprovado. Vamos supor que você vai vender esse seu imóvel daqui a 5 anos, tem um projeto aprovado, com direito adquirido até 2045, então bota valor aí no teu imóvel. Agora os créditos de energia se carregam junto à mala com você, só que você tem 30 dias para direcionar esse crédito para uma outra unidade consumidora, mas que seja no seu estado. Se você mudar aqui para Toledo, por exemplo, esses créditos você só pode colocar lá no seu estado, na sua unidade consumidora. Tá, então, quer dizer, eu tenho só 30 dias então, Elvis? 30 dias tem que informar. Não, se eu passar 30 dias? Se passar de 30 dias, a concessionária entende, se você não tiver unidade nenhuma, ela vai realocar em alguma unidade que esteja na sua titularidade, mas se você não tiver nenhuma unidade consumidora na sua titularidade, ela não tem por que direcionar. Tá, mas se no segundo momento eu quiser fazer, eu posso? Você tem 30 dias para direcionar. Então, é isso que nós precisamos entender, porque assim... Isso hoje. Dinheiro, isso é hoje, né? Então já está valendo aí, gente, uma informação bem importante. Muitas vezes a gente pegava, fazia com uma sogra, amanhã depois eu vou ter uma casa ou outra casa, eu vou direcionar os créditos excedentes, certo? Você vai poder, mas vamos supor que nesse caso que o Júlio colocou, que ele vendeu a casa e ele não tem nenhuma fatura de energia mais no nome dele. E ele mudou para Toledo. E em 30 dias a concessionária lá, eu acho que a RGE, ela não tem como direcionar esse crédito do Júlio, porque não tem nenhuma unidade consumidora no nome dele. E ele não direcionou em 30 dias e vem para cá, se perde. Entendi. Agora, o que ele tem que fazer, o Júlio? Ele pode vir para Toledo, vai ser muito bem-vindo. Mas pega a mãe, pega o pai, pega o filho, pega alguém, pega um vizinho, coloca a unidade consumidora no seu nome e faz essa compensação lá. Monetiza isso e vem para Toledo. Não tem problema nenhum. O nosso amigo Fábio Mengarda, lá do Rio Grande do Sul. Grande Fábio, um abraço para você, amigo. Obrigado pela parceria aí, viu? Se for feita a alteração de projeto a partir de 2023, entra na nova regra? Exemplo, o projeto foi homologado em 2021, mas 2022 precisa aumentar o projeto porque aumentou a demanda. Boa pergunta. Vamos fazer um exemplo aqui então. Olha que interessante. Essa aqui é uma pergunta muito bem feita. Vamos supor que é o Fábio, né? Ele fez uma usina agora, uma usina que já existe de 10 kW de potência, de inversor, tá? 10 kW. Mas lá em 2024, Juliano, o Fábio, o cliente dele pediu para ele colocar mais 5 kW de inversor. Aqui que eu quero ver como esse troço vai rodar. Mas olha só, 10 kW vai ficar nas regras, tá, do direito adquirido até 2045, e a diferença, que é os 5 kW, tá, ele vai ser enquadrado na regra de transição. Como que a concessionária vai fazer isso? Eu acredito que ela vai fazer uma regra de 3. Mas você imagina uma fatura de energia que é tão difícil de entender. Você ter mais 2 linhas, cobrando, não cobrando os 10, mas cobrando os 5 kW da diferença, caramba, isso é muito bom porque vai promover mais gestão, viu, Fábio? Mais gestão, mais conhecimento, mais precisão, para você poder fazer isso com maestria. Agora, vem cá. Suponhamos que você, eu já vi casos, Juliano, sabe o que o integrador faz? Ele pega então os 10 existentes e pega os 5. E ele faz um novo projeto dos 15. Você está entendendo? Sim. Não, ele tem que fazer só da diferença para aprovar na concessionária. E acompanhar isso, e de perto, para o cliente não tomar prejuízo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver aqui. Demanda, se for menor que 112, ele paga, a gente já falou. Repete sobre o de 150 kVA. Ou seja, demanda de 150. Já é melhor por ser. De 150 já é melhor por 112 sem demanda. Uma demanda de 150 é melhor por 112 sem demanda. Mas isso aqui, gente, é muito relativo. Por que é muito relativo? Porque isso aqui vai ter que conversar com a disposição do teu cliente aí, se ele pode fazer essa redução para 112,5. Porque tem casos que você tem lá 150 kVA e ele tem uma demanda de 140, mas ele precisa disso, ele precisa dessa infraestrutura de chegada. Então você não vai conseguir reduzir para 112,5.
Só em alguns casos que ele tem 150 kVA, que ele tem uma demanda lá de 90 que seja, mas que esse transformador que está lá, pendurado lá no poste dele, não está tendo muita utilidade, entendeu? Aí você pode fazer um estudo primeiro interno da motorização do que ele tem e derrubar ele, reduzir para 112,5 e enquadrar ele daí como bioptante. Então não é regra, o cara tem 150, vou reduzir para 112,5. Você tem que ver se ele está preparado e se ele pode sofrer essa redução para 112,5. Então cada caso é um caso, vai exigir mais gestão, tá? mais conhecimento. Eu peguei um caso esses dias do integrador aí, Juliano, que o cara tem 300 kVA do transformador e ele não consome nem 100 kVA, tá entendendo? Mas algum vendedor foi lá e colocou na cabeça dele. Você tá entendendo? E não é barato, né? Não, é caro. Tudo chegar é caro. Então assim, tá pagando a demanda contratada dele lá, é muita grana, né, gente? Pois é, tem bastante perguntas aqui, mas o Marcos, nosso gerente comercial, está na retaguarda ali já respondendo pro pessoal aqui. O Marcão. Né? O Marcão está nos bastidores ali, né? O Odair de Campo Novo, do Parecis, lá no Mato Grosso. Um abraço para você, Odair. Está aí também. Vamos ver aqui. Garra Segurança Eletrônica. Muito obrigado por participar. O pessoal da Paraíba lá. Juan tá por aí também. Omega Sat, Daiane, grande parceiro aí da Vertes. É isso aí, gente. Denise. Eu acho que por hoje, se o pessoal gostar, gente, dá like aí, entendeu? Se inscreve aí no canal aí da Vertes, isso é super importante para nós. Que isso que vai fazer com que a gente se movimente cada vez mais para de alguma forma ajudar você no campo de batalha, né? Nos negócios. Eu tenho uma última pergunta aqui. Tempo de uso de crédito ainda continua por 5 anos? 60 meses, 5 anos. Até uma lenda urbana, esses dias atrás, um integrador disse que a concessionária Energisa falou para ele assim: olha, eu tenho até 60 meses para te acreditar, para dar o seu crédito. Então, tipo assim, pera lá, não é bem por aí. Você tem o teu crédito, tem que ser utilizado já no mês subsequente, tá? Isso é uma obrigatoriedade. Então, brigue pelos seus direitos. Não é porque você tem um crédito depositado que você vai ser utilizado em 60 meses que a concessionária vai dizer para você quando. Não é bem assim. É quando você está utilizando dessa energia, ele tem que ser compensado de forma automática, tá? Respondendo aqui o Carlos Fernandes aqui, que também pediu a mesma pergunta. Então, sim, está válido por 5 anos os créditos ainda, tá, gente? Só para quem não conhecia ainda o Elvis é um parceiro aqui da Vertes. Ele é especialista em legislação elétrica, né? Então, tem nos ajudado muito. Então, quem é parceiro Vertes pode contar com o Elvis aqui, que ele está nos bastidores aqui, sempre nos ajudando aí. Tem muita gente que fala, hoje é muito comum, como eu faço para vender energia, né? O Elvis tem o trabalho dele, que é a Santo Dia, né? que é especializada nesse trabalho, acompanhamento de usinas aí, de pequeno, médio e grande porte, já tem várias pelo Brasil, e está junto com a gente, tá? Então nós estamos nos cercando de pessoas para que possam trazer conhecimento e ajudar aos nossos parceiros aí que estão no dia a dia, no sol a sol aí, né? Então o Elvis é alguém que veio aí para somar aí, para ajudar. Estamos aí nessa temporada 2022, o boom do fotovoltaico. E assim, uma vez o sucesso, o nosso sucesso vem antes, vem o sucesso do nosso cliente, que é o integrador. E antes do sucesso do integrador, vem o sucesso do cliente lá na ponta. Queria apresentar também, fazer um aço. Carlão, faz favor aqui um pouquinho. Salve, Carlão. Já está passando aqui, Carlão. O Carlos aqui é nosso parceiro da Mova. Cadê você, Carlos? Tá ali? Aqui, não estou vendo aqui. Eu tenho um fantasma aqui do lado. Então, o Carlos aqui é da Mova, nossa agência que fez a Vertes chegar onde está, tá? E tem nos ajudado a contribuir muito para o nosso crescimento diário, sabe? Eu costumo falar aqui internamente que a Vertes ela está participando de uma maratona, mas só correu 200 metros. Então nós temos muito trabalho aqui pela frente e a gente precisa de pessoas que nos ajudam. Carlos, Elvis, Fábio, toda a galera que está... Cadê o Marcos? Vai dar uma palhinha aqui, Marcos. Vai dar uma palhinha aqui um pouquinho. O Bispo que está aqui nos bastidores também. Bispo.
Estamos abençoados pelo bispo aqui. Então, são pessoas que fazem essa empresa crescer e ser um dos grandes players do Brasil aí na nossa caminhada diária. É o Marcos, nosso gerente comercial aí, ó. Desconta com esse cara aqui, tá? Falou em projeto, falou aí. É o Marcão aí, que está ali ajudando todo mundo aí também no dia a dia. E mais 50 e tantas pessoas que fazem parte diretamente aqui da nossa empresa e os parceiros que estão espalhados por esse Brasil aí. Muito obrigado aí pelo tempo de todo mundo. É uma satisfação muito grande fazer essa primeira live aí ao vivo junto com o Elvis, junto com a nossa equipe aqui. E teremos aí com certeza muito mais aí pela frente. A partir de amanhã já vamos planejar isso, viu, gente? Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos boa noite, aí. Tudo de bom.